Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bom dia, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a todos. Se alguém tiver alguma pergunta, sinta-se à vontade. Acho que a gente parou faz um mês, né? Que a gente não faz aula sobre essa matéria. E a gente retornou. O PDF ainda, para falar a verdade, não foi nem revisado ainda o PDF. Mas eu acho que vou colocar ele como ele está, entendeu? A gente vai enviar ele como ele está a tradução e depois a gente vai corrigindo dentro da aula. Isso que eu pensei, mais fácil. Dentro da aula a gente corrige e também serve para as outras pessoas que vão, para as outras turmas. Eu pensei nisso. Não é que está errado a tradução, mas tem palavras que a gente tem que corrigir. Toda tradução tem que ter uma revisão. A gente não sabe, a gente é o que é ser humano, às vezes a gente erra, se esquece de alguma coisa, ou traduz alguma coisa errada, alguma palavra. Isso acontece, é normal, faz parte do ser humano isso, ou seja, o erro. Então, por isso que a gente tem que sempre revisar. Às vezes a gente revisa uma vez, até os livros, se a gente perceber, tem primeira edição, segunda edição, vão modificando algumas coisas. Ó, essa palavra aqui é melhor, modificam. Essa palavra a gente vai colocar dessa forma. Aqui eu acho que não precisaria tudo isso, vamos resumir um pouco. Então, tem essas edições para modificar algo que não está muito bem. Às vezes não é que está errado, mas tem como melhorar. Então, por isso que vem as edições. Então, se alguém tiver alguma pergunta, sinta-se à vontade. Hoje a gente vai falar sobre a oração. Vamos citar alguns assuntos que o autor vai citar o quê? No geral. Ele não vai citar o que especificando. E também tem assuntos que ele não vai citar. Aí a gente vai citar esses assuntos também, que é antes, né, da oração. E vamos citar também, se der tempo, alguns pilares da oração, se der tempo, é claro. Porque como a gente sabe, quando a gente estuda uma escola, a gente entende também, a gente aprende, como a gente pode falar, os assuntos específicos de cada assunto jurídico. Agora, se tu vai estudar um livro, por exemplo, um livro grande, falando sobre várias escolas, eles não vão te dar aqui os detalhes de cada escola, vão falar da forma geral. E tal escola fala isso, não vão detalhar nada. Por exemplo, eu posso rezar dentro da Kaaba e permitiu todas as escolas, permitiram. E ele já vai para outro assunto. Mas aqueles detalhes, será que é toda oração que eu posso rezar dentro da Kaaba, ou a oração obrigatória, ou a oração facultativa somente? Esses detalhes, eles não te dão. Por isso que só se torna uma pessoa que, a gente pode falar, um juiz ou um jurista de verdade, uma pessoa que tem escola. Ele sabe esses detalhes, ele sabe no que é baseado. Por exemplo, quando fala tal assunto, agora um assunto novo surgiu, ele tem fundamentos, princípios, que ele vai o quê? Colocar esse assunto novo, se baseando o quê? Nesses fundamentos, para te dar uma resposta, se isso é lícito ou ilícito. Mas a pessoa que não tem, é de acordo o quê? Com ela, ou seja, ela não tem fundamento, pega um fundamento dessa escola, pega um fundamento da outra escola, pega um fundamento dele que ele entendeu, do entendimento dele, e surge o quê? Aquela bagunça que a gente vê hoje, infelizmente, que a pessoa o quê? Fala uma coisa, por exemplo, é lícito, passam alguns anos, é ilícito. Como assim? Tu falou que é lícito. Agora passou alguns anos, é ilícito. Eu sei que tem a pessoa, por exemplo, estuda,
tenho uma opinião. Agora eu falo para vocês, ó, minha opinião é tal coisa, sobre tal assunto. Aí daqui a 10 anos, tu vê o Ahmad falando, não, mudou de opinião. Isso aí acontece, por causa de uma evidência que eu não percebi, ou por causa de um dito que eu considerava como fraco, depois de muito estudo eu descobri que ele é o quê? Válido. Então eu mudei de opinião. A gente não está falando disso. A gente está falando de pessoas que não têm fundamento. Então eles falam alguma coisa, depois mudam de ideia, sem fundamento nenhum. Eles não se basearam em um fundamento para falar que aquilo é ilícito e não se basearam em um fundamento para falar que aquilo que é lícito. Ou seja, é de acordo com o entendimento dessa pessoa. É a mesma coisa que a gente vê quando proibiram, você lembra? Isso aí faz tempo. A mulher de dirigir. Não existe proibição. Qual que é o motivo da proibição? Ah, isso aqui pode... Olha até onde chega o ser humano. Isso aqui ela pode pegar o carro e pode ir encontrar esse namorado dela. Ou seja, facilita para ela o encontro com esse homem, que não é lícito para ela. Aí fala, tá bem. Agora vamos fazer essa mesma lógica, vamos pensar do mesmo jeito para o homem, porque o homem não é diferente da mulher. Como o adultério é proibido para a mulher, é proibido para o homem. Então é correto a gente fazer essa comparação entre homem e mulher. Agora o homem dirigindo, ele não pode fazer isso, esse mesmo ato? Pode. Então, por que não é proibido o homem dirigir? Então são coisas que às vezes dá para dar risada. A pessoa quando escuta, principalmente os orientalistas, dão risada. E ainda é considerado sábio essas pessoas que fazem essas fatwa, infelizmente, para te ver o que, até onde chegou a ignorância dentro do Islã. Uma pessoa vai proibir uma coisa, por quê? Porque isso vai levar a tal coisa. Então, tudo ia ser proibido se a gente pensasse nisso. Vender faca não dá para vender mais. Por quê? Vai que alguém mate com essa faca. Tá entendendo? Então, isso é fatwa sem fundamento, sem escola. Aí acontecem essas coisas. Depois tu vai ver essa mesma pessoa, ou essas pessoas que falaram essa fatwa, daqui a alguns anos, como aconteceu, não é uma coisa que eu estou imaginando na minha cabeça, o que aconteceu. Hoje, o que é lícito a mulher dirigir? Vai entender. Só como assim? Por que é lícito hoje? Não tem justificativa. Não justificou nada. Por quê? Porque não tem evidência, não tem fundamento para fazer isso. Ele não tem nem fundamento para proibir a mulher de dirigir. Como ele vai ter fundamento para permitir, se não precisa? Entendeu? Então, isso que acontece muito, irmãos e irmãs, para a pessoa que não segue uma escola, para a pessoa que não procura o que? Conhecimento de forma correta. Fica que nem essas pessoas. Isso aqui é só um exemplo. Se vocês querem, eu cito vários exemplos como esses que a gente vê hoje. Teve um que falou, um dos sheikhs, falaram, olha, é proibido a mulher de dirigir porque isso prejudica o útero dela. Prejudica o útero dela estar sentado dirigindo. A gente pergunta para essa pessoa, tá bem, ela sentar para dirigir prejudica o útero dela. E se ela estiver no lado da pessoa, por que não prejudica? Se a sentada prejudica o útero dela, por que quando ela está no lado também não prejudica? Eu vi até onde chega o que? O ser humano. Por isso, irmãos e irmãs, que Deus Altíssimo, ele protegeu essa nação, a nação do profeta Muhammad, que é sobre ele, com essas escolas. Para a gente o que? Não entrar em desvio. Agora, todos nós que seguimos uma escola, nenhum que fala que o outro é desviado. Nenhum fala que o outro que não está procurando a verdade. Todos se entendem. Todos têm a evidência e têm a interpretação, que é uma interpretação que correta. É uma divergência correta. O que significa correta? Válida. Pode ser isso, como pode ser isso. Se Deus Altíssimo queresse que não tivesse essa divergência, deixaria o profeta até o fim dos tempos. Ó, profeta, o que é isso? Tal coisa. O que é isso, profeta? Tal coisa. Mas, pelo contrário, até no tempo do profeta, o profeta que passou sobre ele o quê? Ele deixou os companheiros o quê? Divergirem entre eles. E não falou que esse está certo, nem que esse está certo. O que a gente entende disso? Que ele sabia que depois da partida dele,
os muçulmanos iam ter que se esforçarem para entenderem, interpretarem as coisas novas que viriam. Por isso que a nação do profeta Muhammad é uma nação que é intelectual, uma nação que medita, que reflete. Não é uma nação que fecha aqui o cérebro e deu. Vou seguir que nem o que uma ovelha atrás. Que falar, tá certo. Não é dessa forma. Por isso que a pessoa tem que o quê? Pensar. Aqui a irmã tem uma questão. Caranguejo é o que é lícito. Não tem o que proíbe. A irmã está perguntando se pode comer. Os que vivem em água, no geral, o que é lícito. Os animais que vivem o que na água, que é no mar, né? Então, é lícito. Não tem problema. E o caranguejo também não tem problema. Porque a pessoa do começo, se for a comida da pessoa, né? O costume da pessoa, dependendo da cultura, só não tem nada o que proíbe de comer ele. Só se ele tiver tido como algo impuro. Aí é diferente. Mas o caranguejo, não é considerado impuro. Só se for impuro. Às vezes, é da tal cultura, mas é impuro. Não dá para comer. Como comer, por exemplo, o que eles comem? Igual o rato. Um animal que é impuro. Nojento. Entendeu? Não comemos ele. E também a gente pode proibir ele pela, como se chama? As unhas dele e também os dentes. E o que ele come também, né? Dá para proibir ele dessa forma. Só se não for impuro, não tem problema algum da pessoa comer. Mesmo que não for da cultura, igual o lagarto, quando ofereceram para o profeta sobre ele. Isso aí está no Bukhari e no Muslim. Ele não comeu. Aí perguntaram para ele, só isso aí é ilícito? Aí o profeta fala, não. É lícito, mas não faz parte da minha comida. Ou seja, não faz parte da alimentação do meu povo. A gente não é acostumado a comer isso. Entenderam? Mesmo que às vezes as pessoas acham que é aquilo nojento. Aí eu não comeria. Tudo bem. Tem todo o direito, se é o que? Permissível, opcional. Quer comer, come. Não quer, não tem problema. Entenderam? Então, isso aí que a irmã citou, que é um lícito. Então, vamos começar. Bismillah, alhamdulillah. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. Louvor a Allah, que a paz de Deus seja o profeta Muhammad, seus familiares, seus companheiros. Amém. Aqui a irmã citou que é o tubarão, que é o que? Como até esse alimento que o ser humano ataca, né? Mas o que não foi especificado que ele é proibido. Agora, o versículo e os ditos proféticos são o que no geral, não proíbem o que, por exemplo, o tubarão. Não tem um versículo ou um dito profético que proíbe o que? O tubarão. Mesmo tem uns que dizendo que é melhor se afastar disso, ou seja, não comer ele. Mas o correto é que não tem uma proibição. Ele é o que faz parte dos animais marinhos, né, que se chama, os que moram no mar, que sobrevivem, que vivem no mar. Então também não tem como proibir isso. Também não tem, ou seja, no geral. Só alguns que vocês proibiram também o porco, que se chama não sei como que é no português, do mar, proibiram. Por quê? Por causa do nome. Só na verdade não é o que é o porco que Deus o que proibiu a carne dele, é o porco que a gente conhece, todo mundo, entenderam? Mas tem uns que falaram, olha, como é chamado porco também o que não pode comer. Mas o correto é o quê? Que tudo que está no mar é o que é permissível. Tudo que está no mar é permissível.
Porque para ti proibido tem que ter o quê? Uma evidência clara. Já que o versículo fala no geral. Tem que ter uma evidência o quê? Clara. Para proibir algo. Agora sobre a oração. A gente sabe que a oração é uma adoração constituída por declarações e ações. Ou seja, a gente pronuncia palavras e também o que praticamos ações, ou seja, movimentos dentro dela. Que Deus Altíssimo que ordenou. Ou seja, específicas. Ou seja, tu não pode falar o que tu quer. Agora, quando a gente vai fazer a oração, fala Allahu Akbar, por exemplo. Isso é específico. Eu não posso entrar na oração falando, por exemplo, Astaghfirullah, que Deus me perdoe, dentro da oração. Ou seja, cada movimento tem uma pronúncia específica, isso que ele quer significar o autor. E é iniciada com Allahu Akbar, ou seja, Tahrim, ou Al-Ihram. Quando a gente vai entrar dentro da oração, o que a gente fala? Allahu Akbar. Está explicando ela. E é concluída com Assalamu alaikum wa rahmatullah. Quando a gente o quê? Cumprimenta. Isso tudo a gente vai ver. Então, isso aqui é a definição que na oração dentro da religião. Agora, se a gente for ver a oração na língua árabe, seria o que? A súplica, a prece. A súplica e a prece. Ou seja, só de você suplicar, você já está o quê? Orando. Só de você pedir, fazer prece, você está também o que? Orando. De acordo com a língua árabe. Por isso que até no português, se a gente for ver, quando fala, vou fazer oração por ti, até o cristão tem esse hábito de falar, ó, vou orar por você. Vou orar para ti. Vou orar por ele. O que eles significam aqui? Vou suplicar, como é na língua árabe. É correto isso, até no português. Ou seja, vou suplicar por aquela pessoa. Não quer dizer que ela vai orar como os muçulmanos entendem, aquelas 5 orações específicas, não é isso? Então é diferente. Agora, para o muçulmano não fala, vou orar por ti. Sendo que no português seria correto falar isso. Mas o muçulmano fala, vou suplicar por você. Vou pedir a Deus por você. Entenderam? Então tem alguma que uma coisa em comum entre a língua árabe e a língua portuguesa nisso, que a oração significa o quê? A súplica. Às vezes pode ser em qualquer língua. Dá para pesquisar, um assunto interessante para pesquisar. Pesquisar a oração em cada língua. Deixa eu pegar o hebraico, o que significa? Pegar a língua inglesa, o espanhol, tudo. O que significa a oração? Será que todas concordam que ela vem o que da súplica? Significa suplicar por alguém? É interessante isso, como é no árabe e no português. A oração é o quê? A súplica. E ela também foi chamada de oração dentro da religião, porque nela há súplica e mais coisas. Por isso que sempre tem algo parecido e semelhante entre a definição religiosa e a definição linguística. Sempre tem o quê? Algo em comum. Ou seja, quando tu fala a oração, mas por que foi chamado de oração essas 5 orações? Porque nelas há súplicas. Ou seja, quando a pessoa está no sujud, a prostração ou prosternação, quando a pessoa está ali naquele momento, a pessoa suplica ou não suplica? Suplica. Al-Fatiha, se a gente prestar atenção, ela é uma súplica. A gente está o quê? Suplicando. A gente acaba Al-Fatiha como o quê? Amém. Ou seja, falando amém. Amém quando a gente fala depois de uma súplica. Por isso que tem algumas pessoas, quando tu fala para elas, bom dia, fala o quê? Amém. Ela entende que é uma súplica aquilo. Saúde. Amém. Ou seja, que Deus te dê saúde. Quando alguém espirra na tua frente, o cristão fala para ti o quê? Saúde. O que tem ali? Ele entende. Significa que Deus te dê saúde. Por isso que eles falam o quê? Amém. Tá entendendo? Ou seja, o amém
vem depois da súplica, depois de ter feito a súplica. Agora, a palavra amém, se vocês perceberem, em todas as línguas é a mesma coisa. É o mesmo modo de pronunciar ou é parecido? Que é uma adaptação. Aquilo, o que se chama aquilo? A gente pode falar que é uma transliteração ou uma adaptação. Não vai mudar. Qualquer pessoa vai identificar. Se falar amém ou amin, é uma língua distante, a língua árabe do português. Mas a gente vai perceber que é a mesma palavra. Ou seja, eles adaptaram de uma língua. Qual que é essa língua? Siriaco. A palavra amém vem da língua siriaca, que é o aramaico, que Jesus, que passou sobre ele, falava. Então, todas as línguas falam que é a mesma coisa, porque foi adaptada dessa língua. Vocês vão ver o que pouca diferença. Amém, amém. É parecido, porque vem de uma língua só, que significa no siriaco que Deus aceite. Deus aceite, ou que assim seja. Que seja a vontade de Deus. Tudo isso que serve é correto. Ou seja, o significado disso. Quando fala Deus, perdoa o fulano. Amém. Ou seja, Deus concede essa súplica. Deus aceite essa súplica. Que assim seja, como foi suplicado, como foi pedido. Entenderam? Então, isso vem o que do siriaco. Por isso que foi adaptado em todas as línguas, da mesma forma, como o original. Que é uma língua que é semítica, como a gente sabe. Então, é bem parecido com o árabe, com o hebraico, da mesma forma de pronunciar. Então, aqui o que a gente explicou sobre a oração. Agora a gente vai falar um pouco sobre a importância da oração. Em geral, como a gente sabe que aqui a aula de jurisprudência não gosto de focar muito no, por exemplo, no lado, como a gente pode falar, da fé, ou seja, quando a gente vai aconselhar, falar sobre a virtude da oração. Ali já é outro assunto, né? Não tem a ver com a jurisprudência. Jurisprudência estuda o quê? As sentenças da oração. E não o que as virtudes, as boas maneiras, como que te eleva a oração, a paz espiritual que há dentro da oração. Isso aqui não tem a ver o que com a jurisprudência. Trabalha o que com as sentenças da oração. Outra coisa que é importante, irmãos e irmãs, a gente saber qual que é a sentença, qual que é o juízo para aquela pessoa que deixa de orar na escola. Agora a pessoa deixou de fazer as orações. Ela é considerada incrédula, ou seja, não faz parte do Islã, ou ela é muçulmana, presta atenção, ela é muçulmana desobediente, pecadora. O que vocês acham? O que vocês acham? Quem gostaria de responder? Eu avisei, né, no grupo que começou a aula. Eu avisei. Sintam-se à vontade em responder. A oração, pessoa que não pratica oração. Eu estou falando da pessoa que não pratica oração por negligência. Não é a pessoa que não pratica oração falando que ela, olha, não é obrigatória. Essa não há dúvidas que ela é o quê? Incrédula. Ou seja, não faz parte do Islã, a não ser se ela é o quê? Recém-convertida. Ou seja, não tem conhecimento que isso é obrigatório. Isso aí é outra coisa. Essas exceções a gente não fala. Às vezes tem pessoas, olha aí, ele está falando tal coisa. Só tem exceção. A gente sabe que tem essa exceção. Mas a gente não fala isso porque já está entendido. A gente gosta, às vezes, de pronunciar só para a pessoa entender. Agora, a pessoa que fala, a oração não é obrigatória, não é obrigatória, sabendo que aquilo é obrigatório, que Deus Altíssimo, que tem mais que 99 vezes foi citado no Corão, a palavra, as derivações da palavra as-salah, que é a oração, e ainda ele fala o que não é obrigatório. Essa pessoa não há dúvidas, como o Nawawi fala, o Ibn Hajar e os outros, que essa pessoa o que não faz parte do Islã. Mas a gente está falando da pessoa negligente, preguiçosa, que não reza por preguiça. Essa pessoa, dentro da escola, o que vocês acham? Que ela é incrédula, ou seja, não faz parte do Islã, ou ela é uma pessoa desobediente? É muçulmana desobediente.
O irmão Salah, ele fala, ó, muçulmano pecador, mesmo sendo pilar, mas terá de repor. Ou seja, o irmão Salah fala, ó, não fez a oração, ele vai ter que repor. E ele é um muçulmano. A irmã falou que é incrédulo. O irmão Salah respondeu corretamente. Na escola é isso. É muçulmano pecador. Ou seja, não é o que? Incrédulo. Se a gente fala incrédulo, ou seja, não faz parte do Islã. Só a gente está falando o quê? Por isso que a gente tem que especificar essa parte. O muçulmano que é negligente. O muçulmano desobediente. O muçulmano pecador. Que deixou de cumprir o maior mandamento de Deus, depois da Shahada, que é a oração. Ou o maior mandamento de Deus nos atos, que é a oração. Mas ele é o que? Muçulmano, essa pessoa. Por quê? Porque ele não renegou a obrigação da oração. Isso é na escola. Que a irmã respondeu aqui, ó, que é o que? Incrédula. É na escola do Ahmadé. Incrédula a pessoa que não reza. Eles têm as evidências e os outros têm as evidências que a gente vai citar. Aqui. Então, aqui a gente entende o que ele é o que pecador, desobediente, essa pessoa. Agora, se a gente prestar atenção, a oração é o único mandamento que foi ordenado por Deus Altíssimo e o profeta acima dos 7 céus. Ou seja, não estando na terra, mostrando a importância. Porque Deus ordenou naquele lugar, mostrando a importância da oração, o maior mandamento. Mas agora a gente falar que é incrédula a pessoa que não fazer a oração, teve até algum debate entre a Shafi'i e o Ahmad, que é narrado nos livros o quê? De histórias. Será que isso aconteceu ou não aconteceu? Não sabemos. Não tem como saber. Que eu me lembro não tem sanad. Foi o Subki, rahimahullah, o filho da Tajuddin, que narrou isso no livro dele, At-Tabaqat. Mas eu não... Será que tem sanad? Nunca pesquisei, para falar a verdade. Só que eu me lembro, pelo que eu estudei, que não tem sanad. Mas o importante é ver o que? A lição desse debate. Agora, o chefe aí pergunta para o Ahmad, a pessoa que não ora é o que para você? É incrédula? Ele fala assim. Aí o chefe aí pergunta para ele, tá, se ela é incrédula, como que ela entra no Islã? Aí ele fala, fazendo a shahada. Ou seja, a pessoa que deixou de rezar. Aqui a gente fala uma reza. Por exemplo, eu não quero... Estou com preguiça aqui, olhando o jogo de futebol, Copa do Mundo, não rezei. Pessoa o quê? Já vira incrédula. Mas essa pessoa que virou incrédula por não querer rezar, como que ela vai se converter de volta? Ele falou fazendo a shahada. Aí o chefe aí pergunta para ele, mas ela largou a shahada? Ela deixou de fazer a shahada para ela fazer novamente a shahada? Não largou. Agora ela deixou de acreditar que Deus, o Altíssimo, é único, que ele enviou o profeta Muhammad que passou sobre ele? Não deixou. Aí ele fala, então, ela volta a rezar. Ela volta a rezar. Que ela já o quê? Se torna muçulmana de volta. Aí a gente pergunta, mas a oração, prestem atenção, a oração do incrédulo, ou seja, da pessoa que não é muçulmana, é válida? Não é válida. Agora, essa pessoa que parou de rezar, preste atenção, olha o debate como que foi. Parou de rezar, ela se tornou o quê? Incrédula. Agora, quando ela vai rezar incrédula ou crente? Incrédula. Porque para ela ser crente, ela tem que rezar.
Se ela não rezou ainda, você continua o que é incrédula. Essa oração que ela vai rezar, qual que é o motivo dela? O que vai adiantar se não é aceita dela essa oração? Porque ela é incrédula ainda. Aí o Ahmad, o que ficou em silêncio. Tem uma evidência que se a gente for ver, não estou falando que isso aconteceu, mas vamos falar que aconteceu entre duas pessoas que têm diferentes opiniões sobre isso. Como que ele se converte? Se tu vai falar se ele tem que fazer a shahada, ele não largou a shahada para fazer ela novamente. Ele ainda crê na shahada. E se tu falar que ele tem que rezar, se não é aceita a reza da pessoa que não é muçulmana, não é aceita. Então, o que tem? Qual que é a validade dele rezar? Para ele se converter, se ela não vai ser nem aceita dele. Entenderam? Então, a opinião que fala que a pessoa que não é incrédula é muito mais forte. Ah, mas tem os ditos entre o servo, entre o crente e o descrente, a oração. Correto. Mas ali a gente pega no pé da letra, literalmente falando. Se a gente pegar no pé da letra, que lá vai ter muitos outros ditos que vai o que divergir com aquilo. Vai ter divergência entre os ditos proféticos. E essa divergência vai acontecer pelo não entendimento correto dos ditos. Porque se a gente ver que tem ditos que falam que Deus, o Altíssimo, que pode perdoar ele e pode castigar ele. E a gente sabe que isso só acontece com o crente. Ou seja, o perdão é só para o crente. O crente o quê? Desobediente. Não tem como ser perdoado o idólatra, politeísta, que renegou a Deus, que renegou a unicidade de Deus. Se o profeta fala que ele pode ser perdoado e pode ser castigado, isso prova que ele é muçulmano, a pessoa que ora. Isso é uma das evidências deles. Prova o quê? Que é muçulmano. Então, são várias as evidências. Até o que foi narrado pelo Abu Daud, que falaram para o Ibn Mas'ud, falaram, olha, essa pessoa que está abatendo esse animal para você comer, ela não reza. Ou seja, as pessoas ficaram com medo dela não ser o quê? Muçulmana, por não rezar. Perguntaram para ele. E ele o quê? Comeu da comida daquele jovem que abateu, mesmo ele não sendo um dos orantes. Ou seja, ele também tinha essa mesma opinião, esse companheiro do profeta. Mas a gente sabe que tem divergência no assunto. Mas a gente sabe, irmãos e irmãs, que a oração é um grande pilar no Islã. Pessoa que não pode deixar de orar. Ah, eu tenho um jogo. Tá bem, faz a tua oração, depois assiste o jogo. O que é a oração? 5 minutos? 10 minutos? Depois tu assiste. Mas deixar a oração para os afazeres mundanos. 10 minutos. Até tu estando na sua loja, no seu emprego, principalmente quem é dono da loja, tem um tapete, olha, eu não consigo ir na mesquita porque é longe. O trânsito, vou perder não sei o quê, e não tem mesquita em volta de mim. Reza ali no seu local. Você já tem facilidade. A pessoa pode rezar aonde quer. Ou seja, estando no lugar limpo, a pessoa pode rezar. Então, uma facilidade de Deus Altíssimo para com as pessoas. E mesmo assim, o que a pessoa não cumpre com o mandamento de Deus. Imagina no tempo dos profetas anteriores, que a oração era só como se chama? Num lugar específico, ou seja, no templo, na mesquita. Era difícil. Imagina, eu não posso rezar a não ser no templo. Isso é uma das particularidades do profeta Muhammad. Ou seja, particular para ele. É específico para ele, que a gente chama al-khasais da nação do profeta Muhammad. Ou seja, ele pode rezar em todo lugar. E a terra também foi purificada para ele, ou seja, foi pura para ele. Pode fazer até a ablução da terra, que é o tayammum, a ablução seca. Isso só foi concedido para a nação do profeta Muhammad, que faz sobre ele. Então, vocês vejam a vantagem e os benefícios para essa nação, e mesmo assim a pessoa o quê? Não pratica, infelizmente, o quê? A oração. Mas essa é a opinião que é da escola. Nós que seguimos a escola, a gente o quê? Não fala o quê? Que é incrédulo. E tem as outras 3 escolas, ou seja, Al-Hanafiya, o Al-Malikiya, eles também não falam que a pessoa é incrédula.
Só a escola do Ahmad. Só a escola do Ahmad que fala, que tem essa opinião. Tem evidência? Eles têm, claro, como os outros têm evidência. Não sei se a gente esqueceu algo de citar. A gente já citou. As evidências também citamos. Aqui também, outra coisa. A pessoa só de rezar, ela é considerada muçulmana, ou seja, a pessoa não muçulmana, que a gente não sabe, ou seja, sabe que ela não é muçulmana. Só de rezar, ela é considerada muçulmana. A opinião do Shafi'i, rahimahullah, fala que só dele rezar o quê? Não é considerado muçulmano a pessoa. Não se considera o quê? Muçulmana a pessoa. Só dela rezar. E ele só falou específico em um caso, a opinião da escola, se a pessoa rezar num lugar que não é muçulmano, ou seja, num país não islâmico, como no Brasil. Se tu vê uma pessoa rezando no Brasil, tu não conhece, está numa rodoviária, sentado. Vê uma pessoa, tu como muçulmano sentado, vê uma pessoa rezando ali na sua frente. Tu olha aquilo, é considerado o que? Muçulmano. Só nessa ocasião. Mas num país islâmico, isso não basta o que para considerar o que? Muçulmano. Porque tinha muitas pessoas, às vezes, o que se passavam por muçulmanos nos países o que? Muçulmanos. Às vezes para o que? Ganhar algo, algum benefício, alguma coisa. Se passava o que? Com muçulmano. Principalmente que nem o assassino, Sayyidina Umar, Abu Lu'lu'a, que Deus o castigue, ele o quê? Se passava como muçulmano. Principalmente até na oração, que ele assassinou ele estava o quê? Rezando. E ele era muçulmano? Não era. Rezou, mas não era o quê? Muçulmano. E ainda foi lá e assassinou Sayyidina Umar dentro da oração. Então, tudo isso que são as evidências que a escola trouxe. Mas, como a gente falou, não citamos muitas evidências, só para vocês o que entenderem um pouco. Só a pessoa que rezar o quê? Num país não islâmico é considerado na escola o quê? Como um muçulmano. Muçulmano aqui que a gente está falando o quê? Não é dentro. Isso aqui só Deus que sabe. Mas por fora. O que quer dizer por fora? O exterior da pessoa. Ou seja, a pessoa ali é muçulmana, reza com a gente, jejua com a gente. Ah, só ela dentro do coração tem hipocrisia. Como que eu vou saber? Isso é só com Deus. Deus sabe que ela é hipócrita. Deus sabe que ela não é muçulmana. Mas nós falamos que ela é muçulmana. De acordo com aquilo que a gente vê. De acordo com aquilo que a gente vê. Aqui, o irmão pode dizer que quem não faz a oração por negligência deixa de ser muçulmano, mas mantém crente. O que tu quer significar deixa de ser muçulmano e mantém crente? Ou seja, é crente, mas não é muçulmano? Ou é muçulmano, mas não é crente? Deixa de ser muçulmano, mas se mantém crente. Ainda o crente é maior do que ser muçulmano. Tem que ser o contrário. Ou seja, o crente é maior ainda do que ser muçulmano. Ó, sou muçulmano. Mas quando a gente fala crente, aquelas pessoas que cumprem com os mandamentos de Deus. Pode ser muçulmano, mas não cumpre com os mandamentos de Deus. Ou seja, o crente é acima. O crente ainda é acima. Aqui, quando creem em Deus, aqui, amanu billah, ou yu'minuna billah, aqui é o iman, ou seja, tu crê, tipo, nos 6 pilares. Só quando fala o amila salihah, ou seja, e fez as boas ações. A oração faz parte das boas ações. Ela entra ali dentro. Entenderam? E também quando tu fala do iman, ele crê que aquilo é um mandamento de Deus. Ele crê que a oração faz parte da religião, que é um mandamento de Deus. Também entra. Ou seja, não tem diferença entre a pessoa que crê e a pessoa que praticar. Porque a crença nossa, nós sunitas, a nossa crença, o que é a definição dela? É crer e a prática também. As duas coisas. A crença
e a prática. Esqueci a porta aberta hoje. Ela vai rodar. Me desculpe, esqueci a porta aberta. Entenderam, meus irmãos? Então não tem diferença. Aqui no Rio de Janeiro, quando vejo alguém no shopping ou em outro lugar qualquer, fico tão feliz que vou até para cumprimentar. Não é crente do que crê em Deus. Se tu quer significar pessoa que crê, mas não pratica. Ou seja, eu acredito em Deus, se for dessa forma, eu acredito em Deus, mas eu não acredito, ou seja, na profecia, não sigo nada. Eu acredito em Deus único. Se é dessa forma, correto. Mas nós não falamos isso, porque a pessoa, mesmo ela não praticando, ela o quê? É considerada o quê? Muçulmana. Por quê? Ela crê em Deus Altíssimo, na unicidade de Deus, e também crê que Deus Altíssimo enviou o profeta Muhammad como profeta e mensageiro para essa nação. Agora, essa pessoa também, se tu perguntar para ela, agora ela não reza, só tu vê ela o quê? Jejuando. Tu vê ela fazendo caridade. Tu vê, às vezes, ela fazendo as boas ações. A reza às vezes sexta-feira só. A maioria dessas pessoas, sexta-feira, ela vai e reza. Mas ela não fala para ti o que isso não é um mandamento de Deus. O que não tem divergência é quando ela fala o que não é um mandamento de Deus, que ela não faz parte do Islã, essa pessoa. Tendo conhecimento disso. Mas agora, tu falar que só de não cumprir com a oração, ela o que não faz parte, ou ela é o que? Crente, mas não é muçulmana. Pessoa que não tem uma evidência para falar, olha, ela é crente, mas não é muçulmana. Se a gente falar os crentes vão entrar no paraíso, vai falar assim. Então, o crente não é um muçulmano. Agora, tem como tu ser crente e não ser o que? Submisso, ou seja, muçulmano, submisso a Deus? Só se tu quer dizer com crente naquele, olha, eu creio em Deus, na unicidade de Deus, mas eu não acredito em nenhum mandamento, que Deus revelou mandamento, que Deus enviou profetas, que Deus revelou a palavra dele, isso aí eu não acredito. Se é desse crente que está falando, tudo bem. Só não ia ser considerado o que crente de acordo com a definição que nós muçulmanos temos. E a gente sabe que o imã, a fé, é a pessoa que são as ações, ou seja, praticar, ter a fé, ou seja, a convicção, e praticar. Não é só o que? Ter a convicção, no sentido que só de eu fazer a charrada e não praticar nada da religião, eu sou o quê? Muçulmano. Ou seja, nem sei o que é obrigatório, o que não é. Não sei nada disso, nem sei os pilares. Não é disso que a gente está falando. Essa pessoa, ela reza. Se ela não rezar, por exemplo, a sexta-feira, ela jejua. Às vezes faz até a peregrinação. Tu não está falando de uma pessoa que não faz nada, não pratica nada da religião. Sim, ela pratica. Mas na oração, o quê? Às vezes ela falta com uma. Às vezes reza só uma à noite na mesquita. Entendeu? Tu não está falando de uma pessoa que não reza nada, que não faz nada, que não faz nem peregrinação, nem jejum, não sabe desses pilares, não sabe dos pilares da fé. Se tu falar os pilares da fé, ela vai confirmar para ti. Se tu falar do profeta Muhammad, ela vai falar para ti o último mensageiro. Se tu falar de Jesus, vai falar que é o mensageiro de Deus. Ou seja, não faz idolatria. Mas onde é o problema dessa pessoa? A oração é negligente. Se tu fala para ela, se tu senta com ela, e a oração? A oração é obrigatória, mandamento de Deus. É bom orar. Fulano reza, por que tu não reza? Tu sabe como que é o trabalho. Às vezes a preguiça, vou rezar e me ocupo com outra coisa e acabo me esquecendo, passo o horário depois, porque eu vou rezar, passou o horário. Ou seja, a pessoa, ela sabe que aquilo é obrigatório, mas é negligência, preguiça da parte dela, entendeu? Então, essa pessoa considerado o quê? Crente na questão que ela é muçulmana. Só se tu quer falar que ela é crente, que cumpre com todos os mandamentos de Deus, aí é outra coisa. Mas ela é muçulmana, ou seja, pode ser perdoada. É isso que a gente fala, quando fala que é muçulmana. Pode ser perdoada como pode ser castigada. Isso é só Deus que sabe. Deus pode o quê? Perdoar essa pessoa pelas boas ações que ela fez.
e também pode o que ser castigada por não cumprir com esse mandamento. Mas quando tu fala que ela não faz parte do Islã, a pessoa o quê? Não tem esse direito do perdão. Deus não perdoa o quê? Os idólatras. Deus não perdoa os politeístas, e sim os crentes. Nem que esteja o quê a pessoa que tem o tamanho o quê de um átomo, como o profeta fala, ele vai sair o quê? Um dia do fogo do inferno e vai entrar o quê? No paraíso. Nem que seja o tamanho o quê de um átomo de imã, ou seja, de imã correto, a pessoa que ter seguido o caminho de Deus, mas foi o quê? Desobediente. Não cumpriu com os mandamentos de Deus. Mas um dia ela sai ou não sai? Sai. Aqui é uma evidência que ela era o quê? Crente. Porque se ela não fosse crente, Deus fala no Corão que proibiu o paraíso para o descrente. Então quer dizer que ela é crente, entenderam? Então esse assunto o quê? Sempre foi o quê? Muito discutido, debatido. Mas como a gente falou, é a opinião da maioria das escolas que a pessoa é o quê? Muçulmana. Que a pessoa é muçulmana. Então a importância da oração, aqui a gente pode falar. A oração é a adoração mais importante no Islã, pois ela é considerada a base fundamental da religião. E sem ela o Islã não pode subsistir. O profeta que passa sobre ele disse: acima de tudo está o Islã. Seu pilar é a oração e seu auge é a luta pela causa de Allah. A oração foi a primeira das adorações prescritas por Allah no Islã. Sua transmissão se deu no céu, ou seja, em cima dos céus, feita diretamente por Allah ao seu último mensageiro na noite da sua ascensão. Ou seja, os outros mandamentos foram ordenados através do anjo Gabriel. Por Deus, mas através do anjo Gabriel. Ou seja, revelado. Esse foi o que? Diretamente de Deus Altíssimo. E cada oração Deus recompensa por 10. É a mesma coisa que nós, muçulmanos, rezamos 50 orações por dia. Cada uma dessas orações vale o que? 10. Deus o que? Baixou em números a oração e aumentou em recompensa. Vocês rezam 5 orações. Quantidade são 5. Mas as recompensas são que nem vocês estivessem rezando todos os dias 50. Quem que vai conseguir rezar 50 orações por dia? Mas isso mostra a misericórdia de Deus para conosco. Também a oração é o último conselho do profeta. No leito da morte dele, que sobre ele, disse da sua nação que as-salá, ou seja, a oração, ou seja, cumprem com a oração. Tem algo oculto. Quando o profeta fala a oração, isso faz parte da língua árabe, que os árabes entendem. Tem algo oculto. O que é? Cumprem com a oração, realizem a oração, observem a oração. Isso que está o quê? Oculto. Isso que está oculto. Então, foi o último conselho do profeta. E também o outro conselho que ele deu depois da oração, mostrando que a oração é o mais importante de tudo. O outro conselho, e tratem bem os seus funcionários. As pessoas que trabalham para vocês, as pessoas que servem vocês, tratem eles da melhor forma, ou elas da melhor forma. Então, tudo isso que mostra a grandiosidade da oração. Depois, a primeira coisa, outro dia o profeta fala, a primeira coisa pela qual o homem terá de prestar contas no dia do juízo final é a oração. Será a oração, mostrando o que? O valor dela, a grandiosidade dela perante a Deus Altíssimo, que ele vai começar o que por ela. Se as orações foram válidas, toda a sua obra será. Toda a sua obra que será. Se foram defeituosas, toda a sua obra também terá sido. Ou seja, a oração também corrige as obras, o que vocês está faltando com ela. Negligenciou. Também a oração o que corrige. Se correr tudo bem com as orações, o resto também o que é facilitado. Mostrando o que? O valor da oração. A grandiosidade da oração. E no Alcorão a gente sabe, foi citado o que? 99 vezes versículos falando sobre a oração. Também a gente vê uma coisa, irmãos e irmãs, a importância da oração, quando é algo fundamental no Islã, ou seja, se tu rejeitar, tu não faz parte do Islã. Sempre Deus Altíssimo que cita vários versículos. O profeta cita vários ditos proféticos.
falando sobre isso. Mas agora aquilo que não faz parte dos fundamentos islâmicos, não faz parte dos fundamentos islâmicos, são coisas que não são explícitas. Que se a pessoa, por exemplo, que negar ou a pessoa ter outra opinião, não é considerado uma pessoa incrédula. E nem uma pessoa, por exemplo, herege. Como que, por exemplo? A gente fala, olha, o melhor dessa nação é o Abu Bakr e o Omar. Isso não há divergência. Mas, agora há divergência onde? Será que o Sayyidina Ali é melhor ou o Sayyidina Uthman? Qual que é o melhor entre os dois? A maioria fala que é o Sayyidina Uthman. E alguns, poucos, falam que é o Sayyidina Ali. Mas agora, se eu falar, por exemplo, para mim o Sayyidina Ali é melhor. Eu não sou considerado que herege. Não sou considerado que herege. O máximo que tu pode falar, olha, as evidências afirmam que eu sei no Uthman, como vários ditos aí, tanto no Bukhari como no Ahmad, falando que os melhores dessa nação Abu Bakr, Omar, Uthman. Então o Sayyidina Ali falou isso. Entender? Tem evidências claras que mostram isso. Mas eu também tenho outras evidências falando sobre ele, por exemplo. Mas isso, o máximo que a gente pode falar dessa pessoa é errante. Errou nesse assunto. Esse sábio errou nesse assunto. E tem outros que têm a opinião que ele é tawakkuf, ou seja, não sabe quem é o melhor entre os dois. Entenderam, irmãos e irmãs? Então, como esses assuntos. Ou seja, tu não é considerado como uma pessoa herege. Aqui o irmão fala, sempre separei entre a crença e a prática. A crença e a convicção, os pilares, ou seja, os 6 pilares da fé. Mas como pecador, eu não pratica, por exemplo, a oração. Sempre achei, considera a misericórdia de Deus que aquele que crê em Deus, o único, poderia alcançar os degraus inferiores do paraíso. Ou seja, a pessoa que crê em Deus, está querendo dizer, da forma que Deus revelou, ela pode atingir o paraíso, mesmo não cumprindo com alguns mandamentos, pode. Deus pode perdoar ela, como pode o quê? Castigá-la. Isso é só Deus que sabe. Mas a pessoa renegando a fé, o que é renegar a fé? Esses 6 pilares que tu citou. A pessoa não crendo nisso. A pessoa é considerada o quê? Como renegadora da fé. Mas a pessoa que crê nesses 6 pilares, ela é o quê? Crente, ou seja, é muçulmana, é considerada muçulmana. Cumpriu com os mandamentos de Deus, aí é outra coisa. Como a gente vê, se é na escola, ela é considerada muçulmana. Mesmo não cumprindo o que com a oração? Por negligência. Não é falando aquilo que não é obrigatório, que aquilo não é mandamento de Deus. Isso não é só com a oração, até se tu falar com jejum. Jejum não é mandamento de Deus. A peregrinação não é mandamento de Deus. Também o que? Renega a fé. Porque Deus, o Altíssimo, que deixou explícito em seu livro. O que renega a fé da pessoa? Quando a pessoa o quê? Renega algo explícito, que não há divergência naquilo. Mas agora, como eu falei, esse exemplo de falar, por exemplo, que Sayyidina Ali é melhor que o Uthman, tu vai falar que a pessoa é renegadora. Entendeu? Não tem algo explícito, tanto no Alcorão, como na Sunna, falando que quem falar isso é o quê? Uma pessoa, vamos falar, herege. Como a gente falou, tem divergência nisso. Mas a opinião mais forte é a opinião que o Sayyidina Uthman é melhor, pelas evidências que temos. Mas não tem como tu falar o quê? A pessoa que não crer nisso não é muçulmana. Ou seja, não faz parte dos fundamentos islâmicos. A gente crê o que na Khilafa, ou seja, a sucessão. Que é o Abu Bakr, o Omar, cremos. Uthman, Ali, são sucessores do profeta. Agora, tu negar o Khilafa, falar, olha, não teve sucessão, não teve nada, aí é outra coisa. Só tu tá falando, não, quem é o melhor entre eles? É outra coisa também, entendeu? A gente tem que diferenciar o que é fundamento e o que não é fundamento. O que não é fundamento, a pessoa, o que não é considerado, o que nem herege. Não é considerada nem herege.
Aqui é a narração que o profeta fala. A pessoa fala, eu não vou, beduíno, eu não vou cumprir a não ser com esses 5 pilares. Ou seja, algo facultativo eu não vou o quê? Cumprir. Ou seja, difícil para mim. O profeta falou, se ele falou a verdade, ele entrará no paraíso. Isso não quer dizer, preste atenção, que a pessoa que cumprir o que, ter o que, falhas nesses 5 pilares não vai entrar no paraíso. Porque tem outros ditos. A gente não pega um dito e esquece o que os outros. Me desculpe, irmãos. Só é burro, né? Olha, deixar a porta aberta. Ela rojo, né, cara? Entenderam, irmãos? Ou seja, não especifica. Agora, todos nós temos falhas. Quem de nós não, por exemplo, atrasou uma oração, ou às vezes perdeu por algum motivo e teve que repor ela? Então, essas falhas, todos nós temos. Só um segundo, meus irmãos. Só um minuto. Me desculpem. Criança. Esqueci de fechar a porta hoje, então, quando acordam, elas abrem a porta. O que a gente estava explicando? Aqui a irmã, o que ela falou, o dito do beduíno. Entenderam? Muito obrigado, meu irmão. É como eu falei, aquele dito que o profeta fala, para a pessoa que cumprir com 5 pilares, ela entrará no paraíso. Agora vamos entender a pessoa, o contrário daquele dito. Se a pessoa não cumprir com esses 5 pilares, ela não entrará no paraíso. Por exemplo, esse entendimento oposto, que se chama entendimento oposto do que foi citado. Tá bem. Agora, ele está falando o que dos 5 pilares. Quem não cumprir com 5, se fosse correta essa evidência. Mas, como a irmã citou, vamos explicar. Agora ele fala os 5 pilares. Essa pessoa que a gente está falando aqui não cumpriu o quê? Com um pilar. Não entra nesse entendimento o que é oposto. Ou seja, se ela cumprir os 5 pilares, ela entrará no paraíso. Se ela não cumprir os 5 pilares, não entrará o que é no paraíso. Essa pessoa a gente está falando que não está cumprindo só um pilar. O resto ela cumpre tudo. E por negligência. Por negligência. A gente não está falando que ela não está cumprindo esse pilar, rejeitando ele, renegando ele, e sim por, como a gente pode falar, não está cumprindo ele por negligência, e não renegando esse pilar. Se renegou é outra coisa. Irmãos, não sei se alguém ficou com uma dúvida, não entendeu algo. Tem uma pessoa aqui me ligando. Peço desculpa para vocês. Um rapaz que entrega uma encomenda. Se alguém ficou com mais alguma dúvida, a gente falou que, no geral, resumindo ela em 2 minutos a aula, a oração é obrigatória, não há divergência. A pessoa
que rejeitar a oração sabendo que ela é obrigatória não pertence, ou seja, não faz parte do Islã. A pessoa que rejeitar ela, ou seja, não orar, não praticar, por negligência e preguiça, ela é considerada o que é muçulmana na escola. É muçulmano que, se falecer, é lavada, é enterrada com os muçulmanos, no cemitério muçulmano. É isso que significa. Outra coisa também que a gente viu, que a oração foi ordenada quando o profeta não estava na terra, e sim nos céus. Então, mostra também a grandeza da oração. Depois a gente viu também que essa oração, cada uma vale por 10. São como se tivesse rezado 50 orações, e não 5 orações. É o que também a gente já citou. A evidência que o profeta fala, que passa sobre ele, que a pessoa que não cumprir com ela, que Deus pode castigá-la ou pode perdoá-la. Isso mostra que essa pessoa não é descrente. Se fosse descrente, não seria perdoada. Outra coisa, o Tahawi, rahimahullah, ele fala na aqida dele, né, que ele escreveu sobre a crença, e não falamos que alguém é incrédulo, ou seja, que cumpre com os mandamentos, ou seja, que crê na fé, ou seja, nos 6 pilares, a não ser se trazer algo que deixe ele incrédulo. Ou seja, a gente não fala que a pessoa é incrédula, a não ser se ela traz algo que faça ela incrédula. Também, isso aqui acho que a gente não citou, mas tem algo que a gente... Se alguém tiver alguma dúvida, me desculpem hoje pelo como se chama, interrupção das crianças, e agora chegou tudo junto hoje. Tudo a gente já citou, né? Aqui, Tahal, o que ele fala? A gente não fala que ninguém é incrédulo dos muçulmanos por um pecado que ele cometeu, a não ser se ele fala que aquele pecado é lícito. Ou seja, bebida alcoólica ele comete. Para nós ele não é o quê? Incrédulo, é muçulmano. Ele só se torna incrédulo quando ele fala bebida alcoólica é lícita, podem beber. Por quê? Porque ele desmente a palavra de Deus. Entendeu? Ou seja, ele não cumpre com a oração, está fazendo um pecado. A gente não fala que ele é o quê? Incrédulo. Só se ele falar que a oração não é obrigatória. Por que vocês rezam? Deus não revelou nada da oração. A oração nem é obrigatória. Entenderam? Isso é resumindo o que é a aula de hoje. E não deu nem para falar sobre jurisprudência. Aqui isso foi só uma introdução, podemos falar assim. Um assunto bem polêmico, sempre falando sobre é incrédulo ou não é a pessoa. A escola, o que não é incrédulo, e também na escola da Hanafi ou Malikiya. Depois a gente vai ver o que tem a ver com a oração, por exemplo, as condições, a pessoa se cobrir, até onde que deve se cobrir para fazer a oração. O homem é diferente que a mulher. A mulher a gente vai ver que é só o rosto e as mãos. O homem é entre o umbigo e o joelho, ou seja, o joelho não entra nem o umbigo, é entre os dois, a gente vai ver. Tudo isso a gente vai citar. A pessoa que rezar sem tapar isso, a oração é o que? Aceita, não é aceita? A gente vai especificar isso, inshallah. É como eu te falei mesmo, é a outra opinião que tem, né? Da Hanabila, que a pessoa que eles têm essa opinião. Mas como a gente viu, a opinião de quem fala que ela não é incrédula tem muito mais do que força. Claro que a gente não citou aqui, são vários exemplos, mas é uma divergência que sempre teve. Respeitamos a pessoa que tem essa opinião, respeitamos a pessoa que tem essa opinião. Como a gente citou alguns ditos proféticos e também citamos aquele debate que mostra ali que a pessoa, quando fala que ela é incrédula, como que ela vai se converter para o Islã. E é só de deixar a oração, né? Qualquer oração é considerada, não é a pessoa que deixou 10 anos. E sim que qualquer oração já se torna o quê? Incrédula. Mas como a gente viu, tem até outras evidências. O profeta que permitiu algumas pessoas a praticarem o Islã, mesmo não cumprindo os 5 pilares, pelas necessidades que eles estavam. Ou seja, não conseguiam
Outra coisa também, agora que me vem na cabeça. Najashi era muçulmano ou não era? O rei da Etiópia. Não há divergência que ele era muçulmano. Rezou? Como dizem os sábios, não rezava, não jejuava e era considerado muçulmano. Não cumpria com os pilares. Por quê? Porque não conseguia. Não conseguia praticar. Porque estava no meio dos cristãos. Ou seja, é claro que aqui tem é específico, mas mesmo assim o profeta rezou por ele dentro da Al-Madina, quando ele faleceu. Mesmo ele não cumprindo o que com os mandamentos. São várias as questões, se a gente for analisar tudo, são várias as questões. E ali o que significa, por exemplo, kufur, como se chama, vou explicar bem rápido. Agora, se a gente vai falar que ele é incrédulo, por causa que fala entre o crente e o descrente, a incredulidade, a kufur, a gente vai falar também o aqitaluhu kufur, quando o profeta fala, e combater os muçulmanos é renegar a fé. Os companheiros do profeta se desentenderam e teve o quê? Infelizmente, um combate entre eles. A gente fala que um deles é incrédulo? Não. Por quê? Porque aqui, el kufur significa o quê? Vocês estão fazendo ações, atos que nem os incrédulos. Ou vocês estão fazendo atos e ações que podem levar vocês à incredulidade. Essa é a explicação que eles explicaram o quê? Para essa palavra. E o homem chegou aqui, me desculpem, eu estou meio apressado. Os xiitas, resumindo, eles rezam diferente que a gente, até os horários, eles juntam as orações. Inshallah, na próxima aula, me lembra isso que eu explico para vocês no começo dela. Eles seguem outra escola, que é de Jafaria, que é a escola deles de jurisprudência, da maioria, claro. Tem a Zaidia, que é diferente. Só a gente vai ver só essas duas que restaram, e algumas outras, mas é muito pouco, mas essas são as mais do que em quantidade, são as maiores, principalmente de Jafaria, que é o Irã. Então, é diferente um pouco o nosso coração, principalmente aqueles rezam com as mãos para baixo e também falam, quem não rezar assim, a oração é inválida. Ou seja, são muito rígidos nisso. Isso a gente vai ver. Então, que Deus facilite, irmãos e irmãs, e abençoe a todos. E firme nossos corações na fé. E até a próxima aula. E desculpa pelo interrompimento das crianças. Bom dia para todos. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Até a próxima aula, inshallah.